entre Muriú e Ceramirim. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Soleno. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, Jesus, aí desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Queridos irmãos, a paz do Senhor, alegria que nós estamos aqui nesta noite comissionados a trazer uma palavra da parte de Deus a esta igreja. Gratos a Deus, irmãos, por uma tarde muito boa na presença do Senhor. Ficamos felizes em estar de volta a esta igreja, rever Pastor Severino Anísio, sua família, como bem os seus obreiros. Estamos aqui à nossa retaguarda. É sempre uma alegria devido a dívida emocional que nós temos com o pastor Severino pelo cuidado da nossa vida nos primeiros anos. E eu digo aos irmãos que mais de 14 anos se passaram desde então. Nós estivemos aqui por cerca de 3 vezes e uma das ocasiões era o aniversário dele, que acontece exatamente no mesmo dia do aniversário da minha mãe. E como a bandinha Harmonia Celeste tinha vindo de Caiçara, eu não tive dificuldade de cumprimentar os dois na mesma data. Glória a Deus. Posteriormente estivemos aqui cooperando com o trabalho e hoje não é diferente. Quero agradecer o carinho, a receptividade, o carinho dos irmãos que por nós assim o expressaram. Nós temos de Deus uma palavra e vou dizer aos irmãos que é a primeira vez que eu vou pregar com um fundo musical diferente. Essa zoada aí na frente. Mas você pode me ouvir bem aí atrás? Os irmãos podem me ouvir bem? Muito bem, glória a Jesus. Tem uma coisa que está na Bíblia, esse negócio de fundo musical não é de fora, é da Bíblia mesmo. O fundo musical para Deus falar chama-se glorificação, adoração. Deus é tão inteligente que Ele sempre deu o toque aos profetas que antes de falar colocasse os cantores. Aí o meu respeito a quem adora a Deus cantando, porque é o ministério eterno. No céu eu não vou pregar para ninguém, não vai precisar. Pelo contrário, Deus já me deu uma notícia muito boa, é que eu vou ter que entrar num coral. E isso é bom porque eu vou aprender a cantar no céu. Se aqui, quando eu canto, né, a irmã Raquel, ela diz: meu filho, continue pregando. Eu digo: glória. Quer dizer, Deus, a Bíblia diz que Deus chamou cada um na sua vocação, né? Então, eu não posso tomar o lugar de ninguém, eu vou ficar no meu cantinho mesmo, que é para quando a trombeta tocar eu já subir contente sabendo que eu vou cantar. Eu não sei se a voz vai ser um barítono, se vai ser um baixo, se vai ser um tenor. Eu acho que Deus não vai arriscar tanto comigo, até porque um coral, ele é uma soma de várias vozes. Então uns vão cantar grosso, outros vão cantar mais agudo, né? Grosso não, mais grave, mais agudo, para que se complete a sinfonia da adoração no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Isso já é para nós um motivo de darmos glória a Deus esta noite, porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Aleluia!
Nós frisamos essa tarde aqui, meus irmãos, o carinho de Deus em insistir conosco. Quando o irmão Luiz começou a tratar sobre a vocação de Samuel, a chamada dele, saltou ao meu coração aqui uma perspectiva muito forte de que Deus, Ele não enxerga as coisas na perspectiva humana, Ele olha de um ângulo diferente. Glória a Deus. Porque com muita dificuldade nós vamos investir em quem não quer nada. Com muita dificuldade nós vamos continuar insistindo com quem não quer coisa nenhuma. Mas a nossa felicidade é que Deus não olhou para ninguém e perguntou sobre a perspectiva que Ele tinha de nós, porque Deus já sabia, não podia espalhar para ninguém. Glória a Deus. Ele foi lá e disse: eu quero você. Alguém diz assim: mas está perdido. Ele diz: mas eu quero Ele mesmo. Louvado seja Deus. Porque Jesus, em Lucas 19:10, vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam. Nunca vi um camarada para dar valor a perdido que nem Deus. É porque quando Ele acha um perdido, o que Ele faz é espantoso. O que Ele faz é extraordinário, irmão. Você acha que você não percebeu ainda? Eu sei que algumas pessoas podem ter nascido no Evangelho aqui, mas quem já experimentou do mundo lá fora sabe como é difícil estar de pé nessa rocha. Quem já experimentou do que o mundo pode oferecer sabe a luta que trava dia após dia com o seu eu. Porque às vezes o diabo tenta negociar dizendo: você devia estar ali, você devia estar acolá, você devia estar fazendo assim, fazendo assado. E você para e diz assim: mas rapaz, não é que é meu? Aí Deus com muito carinho lembra você que se você negociar com isso aí, você vai perder o que Ele te escolheu para ser. Glória a Jesus. E Deus te escolheu para ser alguém especial sobre esta terra. Você concorda com esta palavra? Você concorda? Você vai entender que a escolha de Deus é inerrante. Deus não escolhe errado. Oh, glória. Isso para nós, irmãos, é muito prazeroso, porque pode até ser que nós estejamos sentados perto de alguém que nós não gostamos, mas o que nos faz sentir bem é que se a gente olhar para o lado, vamos estar perto de alguém que Deus escolheu, e a gente não pode dizer nada. Percebeu isso aí? Então é melhor você apertar a mão dele. Para apertar a mão dele, diga assim: eu te amo em Cristo Jesus. Eu quase não escutei você dizendo isso, irmão. Pelo amor de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, por favor. Eu quero agradecer ao irmão Erinaldo, pastor Erinaldo, ali da Ladeira Grande. Ladeira Grande, ele que está aí trabalhando para Jesus com muita alegria. Pelo convite, meus irmãos, e eu vou dizer uma coisa a vocês: eu nunca enfrentei tanta dificuldade para chegar aqui como hoje. Nós, na saída, o carro bombeando, eu vim pegar uma jovem Sierra Mirim, o carro bombeando o pneu, nós voltamos, antes disso nós voltamos e descobrimos que eu tirei o carro da oficina com o pneu folgado e o mecânico que estava cuidando colocou daquele jeito. E eu já comecei a agradecer a Deus, e o irmão que estava me ajudando a trocar o pneu disse assim: foi um livramento. Eu disse: graças a Deus que o nosso seguro de vida tem um corretor presente. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, me faz me lembrar de um dia, nós estávamos ali em Primeira Lagoa, e num palhozinho nós fomos em Caiçara. Quando voltamos, entramos ali por Barbará, um distrito perto ali de Primeira Lagoa. E quando nós chegamos em casa, eu sentindo o carro puxando aquela coisa toda, e como era de noite, nós não paramos, porque era mais perigoso parar para ver o que era do que acontecer outra coisa. O que é que a gente fez? Eu cheguei em casa, e quando eu vou entrando na garagem, o carro dá uma quedinha assim de lado, fica o pneu escorado. E nós, quando paramos o carro, eu fui ver o que tinha acontecido. Tinha voado 3 parafusos da roda e ficou só com um parafuso. Eu não mexi. De manhã cedo, quando eu chamei o pastor para ver a arrumação, que ele também tem um irmão que trabalha nessa área. Quando ele pegou no parafuso, o irmão Luiz, que tirou, estava quebrado o parafuso. Glória a Deus.
eu automaticamente rasguei o céu com glória a Deus, 7 horas da manhã, ô glória. O professor que o pastor estava ficando doido. Mas só sabe o tamanho do livramento quem abre o coração para entender que a gratidão é a ferramenta que faz Deus continuar guardando a tua vida. Se você quiser morrer, você não precisa se desviar não, é só dizer a Deus que você não está satisfeito com Ele. Chama-se ingratidão, e a ingratidão é uma coisa que Deus não suporta. Ingratidão. Comece a ser grato a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Comece a agradecer a Ele pelo que Ele tem sido para você, glória em nome de Jesus. E o resto vai sendo acrescentado, o que é para você, Deus vai continuar fazendo, glória a Deus. Gálatas capítulo 1, por favor. Versículo de número 14, 15 e 16. Eu disse de tarde, irmãos. E às vezes nós estamos procurando pregações que nos façam botar o banco na cabeça e sair de carreira. Às vezes, eu digo de mim, a gente quer ouvir uma pregação que nos diga, vai dar tudo certo, mesmo que nós estejamos errados. Eu acho que essa pregação ela nunca foi da Bíblia. Eu não quero espantar você não, eu vou pregar, calma. Não precisa dizer assim, vixe, eu vou me embora que eu perdi meu tempo vindo para um culto. Não, você não perdeu o seu tempo, você está bem. Você está no lugar certo essa noite. Mas eu quero lhe dizer, lhe tranquilizar. Nos dias atuais nós não estamos precisando de mensagem que levante a nossa estima. Nós estamos precisando de mensagens que nos mostrem como é o céu. E de o que as pessoas estão perdendo ao escutar um evangelho que lhes satisfaça. Já há mais de 1900 anos atrás, o apóstolo Paulo dizia que as pessoas, por não suportarem a doutrina, elas constituiriam para si doutores. Eu vou ali para aquele culto porque ali o pastor disse que eu quero ouvir. Eu vou ali para aquela igreja porque lá eu posso ser como eu quiser. Eu vou para aquele lugar porque eu posso viver da forma que eu quiser. E isso é uma anarquia. Um sistema de anarquia é quando você não dá satisfações a seu ninguém. Essa pregação nunca foi da Bíblia. Porque em Romanos capítulo 8 a Bíblia vai dizer que o Espírito, a lei, diga lei, diga de novo lei. Eu achei bonito, diga lei. Muito bem, a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, que tudo nessa vida obedece lei. Já ouviu falar da lei da gravidade? Tudo que sobe, desce. Já ouviu falar da lei da semeadura? Tudo que você planta, colhe. Já ouviu falar da lei da natureza? Se você mexer, você vai. Quem planta vento, colhe tempestade. É um termo para dizer que tudo obedece a uma lei. Tudo tem uma lei. Existe a lei das causas e efeitos. É o toma lá da cá. Se você bater em alguém, se prepare que alguém vai bater em você. Por isso que Jesus disse a Pedro, guarde a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será. É a lei. Tudo obedece à lei. Eu queria saber, pastor, como é que as pessoas querem ver sem lei? Se tudo obedece, é uma lei. Aí Paulo vai nos falar de uma lei interessante aqui agora. Amém? Achou aí? Por favor, Gálatas 1:14. Gálatas 1:14, a Bíblia diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus. Quem completa? Me ajude que quando eu parar você completa, viu? Quando aprouve, porém, a Deus, que desde o da minha me pela sua graça. Amém? Até o versículo 15. O 16 eu deixo de brinde para depois. Meus irmãos, quando eu me deparo com esse texto, eu me lembro da soberania de Deus e do que Deus é capaz de fazer para escolher alguém.
Eu acho isso muito forte, porque as pessoas elas costumam dizer que alguém nasce de um erro, alguém foi gerado em um erro, ou alguém não deveria nem nascer. Tamanho é o fracasso, tamanho são os fracassos da vida de tais pessoas, e nós às vezes caímos na ilusão de achar que alguma coisa está fora do controle de Deus. Eu costumo fazer uma ilustração de dizer que alguém que quer ver um bom cantor ou descobrir um talento, eles fazem concursos de música, concursos de vozes, como nós vemos aí nas televisões, nos programas. Mas Deus, ele tem a sua escolha quando ninguém vê. Deus tem a sua forma de escolher quando ninguém está olhando, quando ninguém tem contato, quando ninguém pode dizer vai prestar ou não vai prestar. Deus já está lá escolhendo para nascer. Deus, ele é extraordinário. O apóstolo Paulo, fazendo um resumo da sua carreira na fé, a igreja da Galácia, ele diz que os irmãos que estavam acostumados a ouvir a palavra de Deus, de repente começaram a ouvir algumas coisas dos judaizantes, dos judeus que saíam do seu lugar e iam perturbar a fé daqueles irmãos que tinham abraçado a graça em Cristo. E eles começaram a colocar alguns julgos legais, alguns julgos de legalismos sobre aqueles irmãos, tais como o sábado, como a festa da lua, como outras e outras coisas que foram vencidas e cumpridas em Cristo. Quando a Bíblia Sagrada nos traz este relato de Paulo, ele está reprovando de antemão o conceito dos irmãos de tentarem lançar outro fundamento além do que já estava posto, e o fundamento é Cristo. Ele diz: ninguém pode lançar, em 1 Coríntios capítulo 3, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto. Ninguém pode dizer que você vai chegar no céu por outra forma, por um jeitinho brasileiro, senão pela sua fé em Cristo. E a fé, ela não é uma coisa irresponsável. A fé, ela é algo que lhe leva à obediência de Cristo. Glória a Deus. Quando Paulo está tratando deste assunto com a igreja aos Gálatas, ele diz assim: vocês sabem que no outro tempo o meu procedimento era de perseguir a igreja. O meu procedimento com vocês ou com a igreja era de um algoz, de um perseguidor. Não havia nenhuma expectativa de que vocês escapassem da minha mão. E de repente ele dizia: eu, na minha nação, eu era bom. Eu tratava de história, eu tinha um professor que sabia tudo, Gamaliel era um mestre, tudo que ele sabia, ele tinha o cuidado de passar para o jovem Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não foi suficiente para dar a Paulo o céu. Aí Paulo reconhece, começa a fazer agora um relato no versículo 14 e 15, ele diz: na minha nação eu excedia a muitos da minha idade. Ou seja, está dizendo, o melhor ensinador da lei era eu. O melhor ensinador das escrituras da minha idade, eu colocava os jovens da minha idade no bolso. Eu era bom, eu tinha um conceito, eu era conceituado, e propositalmente um sucessor para ter uma cadeira no Sinédrio, uma vez que já era por indicação e não pela direção divina. O Sinédrio nasceu no capítulo 11 de Números, quando pela primeira vez na história bíblica Deus faz uma transfusão espiritual, tirando de Moisés, que era um tanque, um receptáculo do Espírito de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que para conduzir as coisas da obra de Deus não pode ser carnal, tem que ser espiritual. A Bíblia diz que Deus começa a atender a questão de Jetro com Moisés, e quando Moisés traz para ele a ideia dos 70 anciãos, Deus dá muito bem o conceito e diz: você vai para a tenda, você vai ficar pertinho ali da nuvem, e eu vou tirar de você e vou colocar sobre os 70 anciãos. E aquele dia foi um dia único, porque na vida de 68 homens durou alguns minutos, mas
mas na vida de dois, Eldad e Medad, continuaram profetizando no arraial. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que neste dia nasce o Sinédrio. Por volta de 1200 anos depois, o Sinédrio já não tinha mais o mesmo conceito, porque agora passava apenas por indicação política, uma vez que já havia um casamento entre igreja e Estado, uma coisa que nunca vai dar certo, porque agora o Sinédrio já não era mais espiritual, irmão Luiz, agora era uma indicação de alguém. Eu gostei de você, você vai participar do Sinédrio. Eu gostei de é tanto que Arimateia, José de Arimateia, era um senador e fazia parte do Sinédrio, era um político dentro do Sinédrio. Veja bem, não aqui tirando a estima de José de Arimateia para com a fé, porque foi o homem que descobriu o desejo de servir a Cristo a ponto de tirar da cruz o seu corpo e levá-lo a uma das suas sepulturas. Glória ao nome de Jesus. Quando eu digo isso, não digo pela questão pejorativa, digo que o Sinédrio que nasceu com a efusão do Espírito do Senhor sobre Moisés não era o mesmo dos dias de Jesus, e Paulo desejava uma cadeira por indicação, e ele vai dizer que não foi para isso que Deus o escolheu. Deus escolheu Paulo para uma tarefa ainda maior, uma tarefa extraordinária, que ele não conseguia ver defendendo a tradição dos seus pais. Quando ele de repente coloca no coração que vai à cidade de Damasco, depois de haver compactuado com a morte do jovem Estevão, ele estava ali diante de um dos maiores pregadores, permita-me dizer, do Novo Testamento. Como disse à tarde, Estevão traz em alguns versículos a história da vocação de Abraão e a história do cumprimento de Deus sobre a sua descendência a herdar a terra, aonde ele diz: e o Senhor prometeu a Abraão a terra na qual habitais. Era ali que estava sendo cumprido o projeto de Deus, e a Bíblia vai dizer que Paulo, ali trazendo homens que eram de Belial, homens que estavam para trazer uma falsa informação, eles estavam dizendo que Estevão estava mentindo a respeito de Cristo, a respeito de Moisés, a respeito da lei, e levaram Estevão para fora, e arrastando ele para fora, a Bíblia diz que ele foi apedrejado, como todos vós conheceis dessa história, pois assim é verdade. Mas eles tinham cuidado de colocar as vestes, ou seja, para não melar de sangue, para não sujar de sangue, para não suar aquela roupa, uma vez que era uma roupa cerimonial, pois era de uma cerimônia, digo assim, uma audiência no Sinédrio. Eles não podiam suar aquela roupa, sujar aquela roupa, tiraram aquele manto de cima e colocavam aos pés de Saulo. Mas quando se diz colocar aos pés, era aos cuidados, era colocar no braço dele, pois só segura manto colocando sobre o braço. Paulo estava ali cuidando daquela roupa para ver alguém calar o pregador Estevão debaixo de pedradas, quando a Bíblia vai dizer que ele morre dando testemunho de que o céu estava aberto e o Filho do Homem estava em pé à direita de Deus. Eu acredito que aquilo perturbou Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: não acredito. Imagina ele dizendo: eu não acredito que ele está vendo ninguém. Isto é coisa de quem está morrendo, e quem está morrendo tem esse tipo de visagem. Mas Jesus estava em pé, esperando o fiel Estevão chegar no céu e ser abraçado. O que é que acontece depois disso? A Bíblia vai dizer que Paulo recebe ou pega cartas autorizadas pelos escribas, pelos sacerdotes, para caçar a igreja, para matar a igreja, que até então não era conhecida como igreja, nem era conhecido como cristãos, pois só no capítulo 13 de Atos é que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. Mas tinha um nome que eu acho muito interessante. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, os discípulos começaram a espalhar que eles seguiam ao caminho, e ficaram conhecidos como os do caminho. Era esse o primeiro nome que a igreja unida recebia. Quando alguém olhava, dizia: lá vai os do caminho, lá vai os do caminho. Era como se ele dissesse: lá vai os de Jesus, lá vai os de Jesus, lá vai os do caminho. Glória a Deus. Cuidado com os teus passos, pois eles precisam evidenciar que você está no. Se estiver fora do caminho, você poderá ser penalizado, quase por isso. Pelo amor de Deus, guarde isso no seu coração, porque o carinho de Deus com relação ao caminho é tão grande que em Isaías capítulo 38, por volta do versículo 5, ele diz: eis que eu ponho um caminho santo
glória a Deus. Um caminho puro, um alto caminho, glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia Sagrada ainda vai implementar dizendo assim: os imundos não passarão por ele, glória a Deus. Mas é certo que nem os loucos o errarão. E quando nós entendemos por louco, alguém diga assim: pastor, mas é o lunático que não tem juízo. Ei, irmãos, eu ainda não vi esta referência e nem uma conotação, porque Paulo vai chamar outro povo de louco. Ele diz: olha, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os loucos de Isaías 35 são os mesmos loucos que pregam na praça, que pregam em casa, que pregam na rua. Estes loucos não é o caminho. Paulo saiu perseguindo porque ele queria acabar com o caminho. Coloca no seu coração o propósito de destruir o caminho. Se não houver quem pregue, não haverá caminho. Meu Deus do céu. Pobre Saulo. Perceba uma coisa: quando ele pega a carta dos sacerdotes para perseguir a igreja, e ele vai assolando, irmão, ele batia mesmo e consentia na morte de alguns, aleluia. Mas veja o que é que eu acho lindo de Deus: é que na semelhança de Samuel, Deus está no céu, irmão Rinaldo, só observando as atitudes de Paulo e dizendo: a tua hora está chegando, o teu momento está chegando, você vai já dar de cara comigo numa hora dessa, numa esquina dessa eu te pego, viu, Saulo? Louvado seja o nome do Senhor. No caminho de Damasco, antes de entrar na cidade, lá vai Paulo. Eu imagino, deixa eu parafrasear, dizendo: olha, quem pegar agora, vamos beliscar para ele negar, vamos cortar ele para ele negar, vamos ameaçar matar a família para ele negar, vamos fazer muitas ações porque nós não queremos. O que vale aqui é o judaísmo, o que vale aqui é a lei de Moisés. Quando Paulo está parafraseando, conversando com os companheiros, de repente, pum, quem estava procurando Paulo montado, enxerga ele no chão. E não enxerga apenas ele no chão, está escutando ele perguntar umas coisas. Está enxergando Paulo conversar com quem ele não está vendo. Aleluia. A turma fica espantada. No capítulo 22 de Atos ele vai dizer que todo mundo ficou espantado. Aleluia. Aleluia. Glória, você não entendeu. Deus vai dar de cara com alguém que está querendo acabar com o teu caminho. Glória a Jesus. Aleluia. Está querendo te tirar do caminho. Deus vai dar de cara com ele de uma hora dessa aí. Uma hora dessa ele vai dar de cara. Ele vai ficar, aleluia, procurando quem é, e vai escutar Jesus: sou eu a quem tu estás perseguindo. Imagine Paulo dizendo: não, mas eu não estou perseguindo o Senhor, não, eu estou perseguindo o povo. Aí Jesus dizendo: mas o povo é meu, perseguindo ele está perseguindo a mim. O povo fui eu que comprei, então o povo é meu. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos foram comprados aqui esta noite? Você foi comprado? Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Paulo vai evidenciar o que Pedro diz no capítulo 1, por volta do versículo 16. Ele vai dizer: você não foi comprado com coisas corruptíveis como prata ou ouro, da sua vã maneira de viver, que por tradição recebeu do seu pai. Paulo vai falar de tradição também. Você foi comprado com sangue precioso, como de um cordeiro santo imaculado. Glória a Deus. Foi com o sangue de Jesus, que além de pagar o teu preço, ainda purifica todo o pecado. Sangue de Jesus. Paulo está de cara com ele, perguntando: quem é esse Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Meu Deus. Jesus diz: entra na cidade. Oh glória. O bom de Jesus é que ele não exclui. Você sabia? Jesus é profissional em incluir pessoas. Ele pega os excluídos e faz incluídos. O camarada estava por fora, se acabando nas drogas. Jesus tira ele de lá, bota ele para cá. Aleluia. Ele começa a trabalhar na igreja. Depois é porteiro, depois é auxiliar, depois é pregador. Oh glória, e por misericórdia de Deus, aí depois ele vira pastor. Com o tempo Deus é quem vai dizendo as coisas que vão. Porque começou com um excluído, e alguém está dizendo: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus.
É Deus, é Deus. Quem faz isto é Deus. Quem faz isto é Deus. Quem faz isto é Deus. O salmista concorda com isso em gênero, número igual, quando ele diz: foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quem te viu e quem te vê, viu caído na miséria, te vê aqui glorificando e exaltando a Deus. Isso é um milagre. Milagre. Aleluia. Aleluia. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo já começou a jejuar e a orar a partir do momento que ficou cego. Oh, Deus. Agora dá um recado para nós aqui, nós crentes. Não espere começar a consagrar a tua vida a Deus quando você estiver cego, estiver sem habilidade de fazer mais nada. Começa a fazer agora. Paulo começa a orar, Paulo começa a jejuar, e Paulo passou 3 dias sem comer e nem beber, esperando a resposta. Porque a voz dizia: entra na cidade, na rua chamada direita, você entra lá e fica lá que eu vou dar as recomendações. Aí, como ninguém chega sozinho a lugar nenhum, olhe para alguém perto de você e diga: você precisa de alguém. Não pense que você vai chegar só a lugar nenhum. Diga: não pense que você vai chegar só. Vamos fazer uns exemplos? Vamos lá. Diga: Ruth. Diga: Ruth precisou de Noemi. Ruth precisou de Boaz. 2 pessoas, um aconselhou, o outro resgatou. Diga: Davi precisou de Jessé, que mandou chamar. Davi precisou de Samuel, que ungiu. Oh glória, bendito é Deus. Você sempre vai precisar de alguém. A Bíblia Sagrada diz que para Paulo Deus levantou um velho profeta, não era um profeta velho, por nome de Ananias. A Bíblia diz ali um discípulo, um velho discípulo, que era natural como eu e qualquer outro. Ananias recebe de Jesus a orientação de ir à rua chamada direita, na casa de Judas, para orar por Saulo. Mas eu imagino que o diálogo que Ananias tem com Jesus diz muito sobre o medo que ele tinha desse camarada. E as informações, que na maioria das vezes são mais negativas que positivas, porque notícia ruim corre ligeiro. Todo mundo dizia: cuidado com Saulo, quando você se encontrar com ele, se esconda, porque ele é a imagem do cão. Paulo não presta, Paulo ele mata o povo, Paulo ele bate no povo, ele quer fazer o povo negar a fé. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chama Ananias e diz: Ananias, vai ali. Vamos parafrasear, irmão. Imagina Ananias dizendo: sim senhor, vou agora. Pega aí o teu material, pega a Bíblia, pega aí o teu material. Vamos ali fazer uma oração por um camarada. Aleluia. Imagina Ananias naquela euforia toda, naquela alegria. Oh, vamos lá. Aí chega na porta, na hora que ele pega, bota a mão, pastor Cirilo, na maçaneta, ele pergunta: ei, Jesus, como é o nome do rapaz? O nome dele é Saulo. Oh glória. Ele diz: o nome dele é Saulo. Ananias chega a dar um calafrio no coração, minha irmã. Ananias diz assim: vale, meu Deus, Senhor, eu sei que esse homem, ele tem perseguido a tua igreja, ele tem querido ver o caminho se acabar, e agora, aleluia, Jesus diz ali um segredo que até então só ele sabia, mas ele reparte com Ananias para que a gente entenda que o olhar de Deus e a perspectiva de Deus não é a nossa. Jesus olha para ele e diz: ele é para mim um vaso escolhido desde o ventre de sua mãe. Aleluia! E ele vai entender o quanto ele precisa padecer pelo meu nome. Glória a Deus. Escute isso. Quando Ananias escuta que Paulo ia padecer, parece que o crente ali foi um sentimento muito nobre. Ele disse: se ele vai sofrer, então ele é meu irmão.
porque eu também sofro, porque Pedro diz que as mesmas aflições se cumprem pelos nossos irmãos no mundo. Quer dizer, onde tem crente espalhado tem aflição, o povo está sofrendo. Não pense que você sofre só não. Tem gente que acha que a luta dele é a maior luta, a maior prova. Eu vou me desviar porque não dá para continuar. Se desvia para tu ver, tu vai acabar se arrependendo na tua vida. A prova que nós passamos agora, Paulo diz lá em 8 e 18 de Romanos, eu estou bem certo que a prova que nós passamos agora não se dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está sofrendo da glória, a Bíblia diz que com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Louvado seja o nome. Tem um segredo, porque o evangelho é falsificado ultimamente. Tem dito que você precisa ser exaltado, mas eu quero dizer uma coisa: quem quiser ser exaltado tem que aprender que a escala da exaltação começa com a humilhação, e não é se humilhar não, meu filho. A Bíblia diz que quem quiser se humilhar ou se exaltar, se humilhe, mas o conceito de humilhar aqui é: deixe alguém humilhar ele, porque se humilhar é fácil demais. Se humilhar, você pode dizer assim: ah, fulano me fez uma raiva, aí eu tenho que ir lá, eu vou me humilhar para pedir perdão a ele. Vou me humilhar para pedir perdão. Você está se humilhando, né? O legal da humilhação que vira exaltação é quando alguém diz assim: você não presta, você não vai chegar a lugar nenhum, você não é ninguém. Isto é uma humilhação que você não espera, e é essa que conta para exaltação. Sabe por quê? Porque chamaram José de tal sonhador, era uma piada. Lá vem o sonhador chefe, só ele que sonha, só ele que prega, só ele que canta, só quer ser a quarta pessoa da Trindade. Deus está vendo isso, e Deus está guardando. E quando ele chega lá no Egito, eles não quiseram se prostrar para José na casa de Jacó, mas no escritório de José tiveram de dizer: ele é Zafenat-Paneah, o iluminado, o que Deus escolheu para reinar quando nós. Não é se humilhar não, filho, é ser humilhado, e ser humilhado é difícil. Você não suporta, quer entregar a carteirinha de membro, quer entregar os carros no conjunto porque a regente disse um negócio que você não gostou, quer fazer de tudo para não ter a responsabilidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus só exalta quem se deixa humilhar. Aleluia. O silêncio é a melhor resposta para quem espera a exaltação em Deus. Aleluia. Você entendeu? Levanta a mão e dá glória nesta noite. Deixa eu te dizer, Ananias está dizendo assim: ele tem perseguido o teu povo, tem matado a tua igreja. O que é que o senhor quer fazer? Ele é para mim um vaso escolhido desde o ventre da mãe. Eu escolhi ele. Ele vai saber quanto ele deve padecer pelo meu nome. Quando Ananias entende que Paulo também é sofrer, Ananias fica com dó dele. Ananias escuta Jesus dizendo: ele vai sofrer. Aí Ananias chega lá, e a primeira coisa, preste atenção aqui, irmãos, às vezes falta isso, pastor Rinaldo. Nós chegamos e deixamos, aleluia, às vezes o sentimento aflorar, mas Ananias chega e diz assim: irmão Saulo, meu irmão, irmão se defende, irmão se ajuda, irmão carrega o peso do outro. Ele diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me mandou aqui para que seja cheio do Espírito Santo e tornes a ver. Ele mesmo me enviou aqui para te restaurar. Ananias estava dizendo: ele me enviou aqui para te ajudar. Aleluia. Ele me enviou aqui para te ajudar. Oh glória. Você é meu irmão, ele me enviou aqui para te ajudar. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Aí Paulo começa a partir daí a entender. Oh glória. E a vocação de Deus era antes do seu nascimento. Aleluia. Ele começa a relatar e conclui dizendo aos Gálatas: Deus, aleluia, aprove a Deus. Diga: aprove. Quando existe a palavra aprove é porque houve aprovação. Imagine que quem estuda biologia sabe que no relacionamento íntimo de um casal são 500 bilhões de opções. 500 bilhões de opções para uma oportunidade. Zigotos classificados em tipo A, tipo B e tipo C. Louvado seja o nome de Jesus. Olha quem está vendo tudo isso acontecer lá no céu. É Deus. Que olha e diz: é você. É você.
Eu quero você, oh glória. Aleluia, meu Deus. Deus está falando com alguém aqui esta noite. É você que Deus escolheu. É você que Deus escolheu. É você que Deus escolheu. Pare de reclamar, dizer que tinha alguém melhor, tinha alguém mais bonito, tinha alguém mais alto. É verdade. Isaías 43, a Bíblia vai dizer: eu te chamei dentre os seus mais excelentes, dentre os seus confins da terra. Eu te chamei e te escolhi. Te chamei pelo teu nome, tu és meu. Deus já tinha te chamado antes de alguém conhecer você. Deus já sabia. Aleluia. Deus aprovou. Meu Deus do céu, você não entendeu. Aleluia. Quando Deus aprova alguém para nascer, Deus está dizendo: vai nascer vencendo. Vai nascer vencendo. Vai chegar na frente. Vai ser o primeiro. Levante a sua mão e glorifique a Ele. Vai ser o primeiro. Deus escolheu e acabou-se. Na Bíblia diz que Deus escolhe alguém, primeiro, Deus separa. E eu não sei por que alguém que entende que Deus o separou quer andar acompanhado. Grupinho. A maior certeza, pastor Arnaldo, de alguém que é separado por Deus é a solidão. Moisés foi separado por Deus, passou 40 anos cuidando de ovelha. Aleluia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Passou a maior parte da vida se escondendo para não morrer. Quando não era da mão de Saul, era da mão de Absalão, seu filho. Só. E dentro da caverna de Adulão, Davi escuta uma coisa que registra nos Salmos. Ele diz: uma coisa Deus falou, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O poder, repita esta noite: o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Quem tem todo o poder na sua mão é Deus. Abraão começa a peregrinar, e a primeira coisa que Deus diz a ele é: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É como se ele estivesse dizendo: Abraão, você pode ir para onde você for. Se eu estiver com você, nada vai dar errado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Paulo diz: Deus aprovou, me separou. E às vezes a gente entende que é separado, é chamado por Deus. Queremos fazer a coisa do nosso jeito. 3 anos de novo convertido. 3 anos tinha Paulo, irmão Luiz, e ele sobe a Jerusalém. Eu imagino como é que não era Paulo pregando nesse dia. Em especial, um conhecedor da lei, um homem que tinha uma habilidade pessoal. Eu imagino que não foi o beneplácito da benevolência, a utopia das pessoas, outras e outras coisas. E ele se sentiu frustrado. E precisou passar mais 11 anos no deserto da Arábia, fazendo um discipulado. Oh glória, aleluia. Se você não sentar para aprender, não tem condições de ensinar a ninguém. Paulo está dizendo: eu fui para o deserto. Era como se Jesus estivesse me dizendo: vai para lá que eu ainda tenho algumas lições para te dar. Se você vai para 1 Coríntios capítulo 15, vai ouvir Paulo, vai ver Paulo dizendo assim: Jesus morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e Ele ressuscitou, oh glória, segundo as Escrituras. Bendito é o nome de Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, lá pelo versículo número 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Noutra passagem diz: o evangelho que prego não recebi de homem nenhum, nem aprendi de homem nenhum, mas o Senhor me revelou. Glória ao nome de Jesus. Paulo estava dizendo: o seminário que Jesus me deu foi particular. Aleluia. Ele apareceu a mim, Ele me falou, Ele me ensinou, mas isso não exclui a minha responsabilidade. Sabe por quê? Porque tudo isso eu devo a Ele, porque é pela graça dele que eu sou o que sou.
O que Jesus me fez não faz maior que ninguém, pelo contrário, o que Jesus me fez faz menor, porque a palavra ministro significa aquele que conduz a embarcação escondido, ou seja, um remador que ninguém vê, mas a embarcação vai andando. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes você pensa que as coisas são como aparentam. Ah, pastor, eu estou entendendo, eu quero dizer que é a minha oração na igreja que faz a igreja andar, é quando eu vejo o pastor orando na igreja que a igreja anda. Não, querido, é quando você faz quando ninguém está vendo, é que Deus começa a fazer o barco andar, porque você não está esperando que ninguém te aplauda, você não espera que ninguém te ovacione, não está esperando que ninguém diga fulano é o tal, fulano é o pregador, fulano é o cantor. Não, não vai acontecer assim. É quando você diz: Deus, eu queria que o Senhor fizesse uma coisa nova em Bento Fernandes. Aí Deus vai dizer: se esconde, para que ninguém te veja, porque quando não te virem vão começar a me enxergar. Louvado seja Deus. Quando não virem você, vão começar a dar glória ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Paulo diz no versículo 16, e já concluo, que a graça de Deus se manifestou daquele jeito, para que ele revelasse Jesus em Paulo. Se Jesus era para ser revelado em Paulo, quer dizer que o desenho de Paulo sumia. Olhando para Paulo, ninguém podia ver Paulo. Quem era para ver? Jesus. Se as pessoas ainda conseguem enxergar você, faça um favor para mim. Morra. Morra. O conselho doido é esse: morra. Jesus, pregando certa vez, ele disse: se o grão de trigo cair em terra e não morrer, fica ele sozinho. E quando não morre, ele encrua, né? Ele mirra, ele não abre, ele não desenvolve. Mas quando ele morre, literalmente ele fica só as bandas. Oh Jesus! Ele começa a dar fruto. Começa a dar fruto, glória. Irmãos, crente que serve para o reino é crente morto. Paulo diz: a cada dia eu morro, porque a vida que eu vivo na carne, eu vou viver na fé do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Seja uma revelação de Jesus sobre a terra, porque a verdade é que nós sabemos é que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Deus te escolheu, e isso para nós já é um motivo de nós sairmos pulando de um pé só. Agora, oh irmãos, que coisa linda é você entender isso. Quando você compreende isto, nada tira a sua alegria de servir a Deus, nada tira a sua alegria de se entregar a Deus, nada tira a sua alegria até de passar pela prova. Meu Deus, eu leio a Bíblia e eu fico extasiado quando eu vejo os discípulos do Sinédrio, irmão Luiz, apanhando, e eles, quando terminam de apanhar, eles saem, aleluia, imagina, de mão dada. Um pergunta para tu: viu a cipuada que eu levei por causa de Jesus? Tu viu a surra que eu levei por causa de Jesus? Você viu, meu Deus do céu, irmão? Oh, irmão, foi para isso que a igreja foi colocada na terra. Foi para se alegrar quando ninguém quer ver você feliz. Estão trazendo notícia ruim para te matar. Comece a dar glória quando a notícia ruim chegar, porque Deus transforma a maldição em bênção, a tristeza em alegria. Eu vou me desviar. Fulano disse que eu sou feio, não vou mais para o culto. Vou entregar minha carteirinha de membro, não vou mais servir ali. Ah, Jesus, tem misericórdia. Aleluia. Os discípulos apanhavam. E sabe o que foi que eles fizeram quando chegaram na igreja? Quando chegaram no cenáculo, eu imagino eles fazendo aquele ciclo de oração, pastor Inaldo, e olhando para o outro. Aí Pedro toma diante do Senhor, olha para as ameaças deles, olha para as ameaças deles. Eles estão pensando coisas vãs contra o Senhor e contra o seu Cristo. Ei, enquanto eles ameaçam, glória a Jesus, olha o que Pedro pede. Isso é lindo demais. Os cabatão acabaram de levar uma pizza porque levantaram um paralítico, irmão. Presta atenção nisso. Eles dão a mão, começam a orar. Aí olha o que Pedro pede, ousado.
abençoado, cheio do Espírito Santo. Enquanto eles ameaçam, estende as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios em nome do Senhor Jesus Cristo, teu filho aqui exaltaste, ressuscitando dos mortos. E a Bíblia diz que naquele momento o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Tem alguém que tem, tem alguém que tem, tem alguém que tem. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, adore a Ele esta noite. Se alegre, você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus, oh glória. Isso já dá motivo para você gritar a noite todinha. E deixa o povo te chamar de doido, deixa o povo te chamar de louco, porque louco vai morar ali, oh glória, oh glória. Daqui a pouco a trombeta soa e os loucos desaparecem dessa terra. Vão procurar os desajuizados, vão entrar na igreja procurando, oh glória, e vão achar só